O nosso programa Edição Gospel. Você também pode me acompanhar através das redes sociais, através do Insta, @Kia Santana, esse Kia com H. Pastor Ricardo Batazzi, né? Algumas perguntas assim, vou fazer aqui um ping-pong, um bate-bola. Eu jogo a bola para você, você responde assim na lata, tá? Não vai deixar cair a bola, tá bom? E joga no meu pé, porque eu não sou tão bom quanto você. Tem que jogar no pé para eu conseguir, tá? Então eu faço a pergunta, você responde na lata. Cristão, preferencialmente, vota em cristão? Sim ou não? Vota em cristão. Ok. Cristão, ele pode, na sua visão política, o cristão evangélico, na sua corrente, ele está ligado a uma posição política? Sim ou não? Sim. E qual ela? De direita. Muito bem, na sua visão, é isso aí, talvez você tenha outra visão, né? Tem várias visões, no caso aqui o pastor Ricardo se coloca também. Pastor Ricardo Batazzi, vamos lá, não é? Você incentiva a juventude, os jovens, eu senti a vocação para entrar na política, você diz assim, cruz credo, sai dele, ou você incentiva, sim ou não? Eu sim incentivo, mas tem que se preparar para o futuro. Nós precisamos de pessoas preparadas no futuro para dar continuidade àquilo que está acontecendo agora. Muito bem, e você vê que nesse momento há uma polarização política, não vamos entrar aqui no mérito. Você acha que a polarização é natural ou seria interessante que o Brasil não caminhasse sempre para um lado, vai para cá, tem que ser para cá, tem que ser para lá? Na sua visão, a polarização política se faz necessária ou é de países como o nosso, né, com a categoria nossa e amadurecimento político nosso, na sua opinião? Não, ela se faz necessária desde que ela tenha como pauta a verdade. A verdade. Aqui é o nosso programa, né? Ele sempre tem como objetivo falar sobre a verdade, que o pastor falou, que a verdade é Jesus Cristo e não é fake news, ele está voltando. E a igreja é aquela que defende a verdade. Até o Papa disse uma coisa muito importante, ele disse que tem que haver fraternidade, né? No caso aqui a gente traduz por amor, na verdade. Muitas pessoas estão nesse período, não só nesse período eleitoral, né? Mentem muito, né? Fazem promessas, né? Então é importante a consciência, conhecer o currículo e entender que muitas vezes o que as pessoas falam aqui, né, no treino, no jogo é diferente, né, pastor? É diferente. Eu diria que se o diabo é o pai da mentira, tem alguns aí que o diabo anda até preocupado de perder a posição para eles. Eles estão conseguindo ganhar até do diabo, eles mentem demais, é terrível, viu? Muito bem, e as suas bandeiras, quando nós falamos aqui defender, né, cristãos, né, você na sua visão, políticos, de modo geral, aqueles que são tementes a Deus, tem algumas bandeiras na sua visão em relação à política que são importantes? Você poderia citar algumas dessas bandeiras que realmente, na sua visão, esses candidatos, os quais os cristãos devem pensar em votar, devem defender quais bandeiras, pastor? Primeiro, a bandeira verde e amarela. Nós temos que ser patriota, nós temos que lutar pelo nosso Brasil e temos que acreditar que Deus não é brasileiro, mas Deus escolheu essa nação para fazer uma grande obra ao redor do mundo. E aí, quando a gente pensa na história do Brasil e a gente pensa na história da igreja, então alguns pontos inegociáveis. É a família, e aí as crianças aí estão sendo massacradas, oprimidas, e nós precisamos defender essa bandeira. Eu estive conversando em entrevista com o Dr. Guilherme Shelby, ele também esteve no Conselho de Pastores de Londrina, ele que era procurador da República na semana anterior, né, meu Vagnão? E a gente falava com ele sobre uma questão muito importante. Eu sou professor também, então a questão de quem educa, o papel da educação dos nossos filhos. Na nossa visão, é a família que educa, a escola, ela ensina. Mas tem a Secretaria de Educação, não devia ser Secretaria de Ensino, tem o Ministério da Educação, não devia ser o Ministério do Ensino. Na sua visão, pastor, quem educa é a família ou é a escola? E qual o papel da escola? Para mim, é uma via de mão dupla. A educação começa dentro do lar, né? E, exemplo, eu fui buscar minha filha na escola. Quando eu cheguei lá, eu vi uma pessoa, inclusive evangélica, né, desaprovando a conduta que o professor teve com a filha dela.
Porque ele fez uma correção justamente daquilo que ela não faz na casa dela. E aí eu vi ela lá defendendo a filha e contra o professor. E aí não é apenas a questão de ser evangélico ou ser católico. Aí é uma questão do que é certo. Então a gente vê que muitos pais corrigem em casa e chega na escola, o professor quer tirar o brilho e o valor dos pais. Contrapartida, muitos pais não corrigem em casa, aí os professores corrigem na escola e os pais vão lá e querem brigar, querem processar e querem tirar o valor e a dignidade de um professor. Então eu penso que a família estabelece os princípios, né? E a escola dá todo este amparo. Agora, às vezes a gente tem dificuldade na própria igreja com as crianças. Por quê? Porque os pais eles não discipulam os seus filhos em casa. Chega na igreja, as crianças não querem, porque para mim a escola e a igreja é continuidade da saúde que já acontece dentro da casa. Muito bem, muito se fala hoje em dia, sabe, que o Estado ele é laico, né? O Estado é laico, né? O que significa isso? Ele tem que proteger toda a manifestação religiosa. A, B, ele não pode professar uma ou determinar uma tendência religiosa. Mas se o Estado é laico, pastor, as pessoas não o são. Sim. Qual a sua visão disso? Não, o ser humano ele tem que ser respeitado, de forma geral, né? Na sua crença. O problema é que esse ser humano que o próprio Deus disse que ele tem que ser respeitado no seu direito de escolha, na sua fé, ele não tem disposição de respeitar o outro lado. E aí nós estamos nesta briga e, na verdade, quem está perdendo somos todos nós. E muito importante nesse momento de conscientização do voto, algumas coisas que eu colocar para o pastor aqui, pastor Ricardo, por exemplo, não deixe de votar. Tá bom? Não deixe de exercer, então, essa festa da democracia, esse seu direito. Na filosofia, o idiotês, o chamado idiotês na Grécia, era aquele que não exercia o seu papel de representante de escolha daqueles que vão governar. Se você não escolher, alguém vai governar com você. Então, cabe a expressão idiotês, não é? Não participar é idiotês, tá bom? Tá, mas eu não sei quem escolher. Converse com alguém, que alguém leia, reflita. Não, eu vou pegar no dia aquele papel. Sabe, tem gente que no dia da eleição vai lá, pega um papelzinho no chão, às vezes. No chão e vota. Então, povo de Deus, qual é o seu conselho, pastor, ao povo de Deus em relação a isso? Votar, com certeza, e refletir sobre o seu voto? Nós nunca podemos ficar em cima do muro, precisamos nos posicionarmos. Votar em branco ou anular o seu voto é deixar de cumprir a sua cidadania. E aí não é questão de ser evangélico, católico, espírita ou ateu. É uma questão de ser gente, de ser cidadão. Então nós precisamos nos posicionar e aí a gente precisa analisar muito bem o currículo do candidato. Muito bem. Então, na nossa conclusão aqui é que a fé e a política, elas não é que se misturam, elas andam juntas, não é? Porque não há como você tirar da pessoa a sua espiritualidade. Agora, a religião não pode impor, né, o seu pensamento. Alguém diz, isso é questão de religião, é coisa de tonto. O Mário Sérgio Cortella, ele diz o seguinte, que religião não é coisa de tonto, não. Né? Tem tonto na religião. Como tem tonto em tudo que é lugar, não é? Tem tonto advogado, tem tonto professor, tem tonto pastor, tem tonto padre. Nós não podemos ser tontos, né, pastor Ricardo? Né? O povo de Deus tem que usar a mente de Cristo nesse momento também. Não, a igreja por muitos anos ela foi tida como tonta, né? Como boba, né? Como idiota. Mas Deus levantou pessoas que fez a igreja se descobrir, fez a igreja entender o seu papel. E essa igreja está de pé como nunca. E ela vai cumprir o seu papel como nunca. E ela vai mudar a história do planeta Terra como nunca. É o governo da cidade, né? O governo da nação. Uma nação realmente que teme ao Senhor